É com alegria de sempre que nós recebemos vocês aqui, que eu gostaria de dar boas-vindas a todos que estão aqui presentes nesse auditório da Universidade Corporativa e, ao mesmo tempo, também dar boas-vindas aos nossos colegas que estão nos assistindo à distância. É uma honra tê-los aqui. Quero aqui acusar a presença do presidente da ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, de presidente Diogo Costa. Quero também agradecer a presença do nosso diretor, Eduardo Diogo, aqui do Sebrae Nacional. Nós também estamos aguardando a presença de alguns convidados que vão chegar, que já eu falo, do Conselho Federal. Bom, eu quero reforçar que essa é uma ação do Programa de Desenvolvimento de Lideranças do Sistema Sebrae, na qual regularmente a gente oferece conteúdos em formatos diversificados, e essa ação está integrada a este programa. Hoje nós vamos falar sobre um tema aí muito importante no nosso repertório, que é o líder regenerador, e nós vamos ter aí a presença do diretor para nos brindar com essa palestra. Bom, dito isso, eu quero apresentar a nossa programação dessa tarde. Na primeira parte do nosso encontro, nós vamos ter a assinatura de um convênio, que a gente aguardava por muito tempo, entre o Sebrae e a ENAP, que, de alguma maneira, alarga, amplia as nossas possibilidades e alcances de múltiplas, das duas partes, tanto da ENAP quanto do Sebrae, promove aí um intercâmbio de conhecimento, um intercâmbio de experiência entre as nossas equipes técnicas, e nós podemos aí contar com a rede da ENAP, com vários conteúdos também que nos interessam. Então, para essa primeira parte, eu vou convidar o presidente da ENAP, nosso diretor, para a assinatura do nosso convênio. Sim. Obrigada, presidente Diogo e diretor Eduardo. Agora eu vou franquear a palavra para o presidente da ENAP para falar e depois, em seguida, eu passo para o nosso diretor. Muito obrigado para a ENAP. É um grande prazer ampliar essa parceria com o Sebrae. Uma das coisas que a gente entende na ENAP é que a ENAP ela tem a função de fazer com que o governo aprenda mais sobre si mesmo, aprenda mais sobre a sociedade brasileira. E uma das coisas que a gente precisa aprender é como ser mais empreendedor. E o DNA do empreendedorismo que está no Sebrae é muito importante para a gente, que a gente consiga aproveitar um pouco disso também. Porque empreendedorismo é importante que a gente entenda a função do empreendedorismo, a função social do empreendedorismo na sociedade, mas é importante também que a gente aprenda como fazer empreendedorismo político. Uma das coisas que a gente começa a ver nos estados que são mais inovadores ao redor do mundo é que, cada vez menos, eles entendem que a função do governo é garantir simplesmente uma regulação eficiente com auto-compliance, mas é cada vez mais criar instituições que sejam capazes de se adaptar aos imprevistos do futuro e que sejam capazes também de experimentar e aprender com a sociedade. Você não quer mais ter apenas normativos que sejam fixos, mas principalmente que você tenha estratégias de aprendizado para que o governo consiga crescer não apenas para a sociedade, mas junto com a sociedade, aprender dela. Mas recentemente a gente teve uma missão em Singapura e uma das coisas mais interessantes é que para o desenvolvimento de serviços públicos, o que eles fazem é que todos eles têm que passar por grupos focais. Então, em 1 ano e meio, o Singapura, que é um país bastante pequeno, 5 milhões de habitantes, mas eles envolveram 47 mil cidadãos em grupos focais para que tudo aquilo que fosse sendo reformado no serviço de atendimento ao cidadão tivesse o input, a expertise da ponta, de quem de fato está utilizando. Isso é uma das coisas que
a gente precisa fazer no governo brasileiro, a gente precisa ensinar o governo a ser mais empreendedor, mais inovador. Se tem uma instituição que consegue fazer isso com o setor público, né, consegue ajudar o setor privado também a ser mais inovador, é o SEBRAE. Então, para nós, é um grande benefício. Eu agradeço muito ao diretor Eduardo por essa oportunidade para a gente, o que a ENAP puder contribuir para o SEBRAE, a gente vai aprender, mas certamente a gente já vislumbra muito que a gente pode aprender com o SEBRAE. Muito obrigado. Bom, agradecemos ao diretor Diogo Costa pelas suas palavras e agora eu passo ao presidente, ao diretor Eduardo para as suas palavras. Muito boa tarde, pessoal. Essa primeira vez já foi forte, mas a segunda pode ser mais ainda. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Obrigado. Bom, primeiro me permitam, por favor, saudar a presença da ENAP aqui, do nosso presidente Diogo Costa. Se tem uma coisa que não vai faltar hoje aqui é Diogo, porque tanto o nome como o sobrenome isso tem a ver com a gente vai falar sobre liderança daqui a pouco, mas o Diogo tem um compromisso. Vamos só fazer aqui as referências, obviamente, à ENAP, e aí depois a gente começa esse outro momento, né, Alzira? Mas isso tem a ver também porque são os diferentes papéis que a gente pratica na vida, né? O Diogo, no caso do nosso querido presidente Diogo Costa, é um nome próprio, né, o nome dele. O meu Diogo é sobrenome, vem de família. Então eu quero saudar você de modo muito especial e dizer que, primeiro, a tua trajetória, né? Eu tive interesse e alegria de ver um pouco por onde você passou, e realmente é uma trajetória bonita, né? E a gente tem que cada vez mais tentar valorizar, né, esse esforço do aprendizado, né? Não existe nada na vida que possa libertar mais nós, seres humanos, do que o aprendizado, né, o conhecimento, né? Obviamente que a gente sabe que Einstein disse que a imaginação é muito mais importante que o conhecimento, porque o conhecimento, por maior que ele seja, ele é limitado, e a imaginação é ilimitada. Mas o conhecimento nos ajuda a ter uma imaginação também mais ampla, né, Diogo? Então eu quero agradecer a você a atenção, agradecer a ENAP. Você está num novo desafio. A ENAP agora começa num espectro ainda maior, quando ela abraça a ESAF. E dentro desse contexto, e dentro do contexto nosso que a gente está discutindo, de alguns aperfeiçoamentos que o presidente Carlos Melles, que o nosso diretor técnico Bruno Quick tem nos orientado e liderado o presidente, juntamente com o Bruno e comigo, vários aperfeiçoamentos a gente quer fazer dentro do SEBRAE. Estamos fazendo com todo o corpo técnico, que aqui temos várias pessoas que estão lá no nosso dia a dia, o Alessandro mesmo, que é o chefe de gabinete da Aditec. Obrigado pela presença dele, querido amigo. E dentro desse contexto todo, a Universidade SEBRAE, né, vai ter um papel diferenciado. Não porque o presidente Melles acredita que deva ser, não porque o diretor Bruno acredita que deva ser, o diretor Eduardo, ou a Alzira, ou qualquer pessoa, mas porque todo o sistema SEBRAE, todos os SEBRAEs dos estados, em discussão conjunta, identificaram que deve ser um novo momento da gente caminhar rumo a uma universidade aberta, uma universidade que a gente possa extrapolar o nome corporativo que hoje está posto para a gente, sem, obviamente, deixar de fazer essa função já precípua. Não é deixar, não é não é ou, né? Nós vamos fazer fazer isso também. E dentro desse contexto, obviamente, essa nossa interface com a ENAP, ela vem ao encontro disso, né? A gente se sente mais fortalecido, vai ser bom, vai ser uma experiência de 12 meses, como o caminho vai se fazendo ao caminhar, ao longo desses 12 meses a gente vai identificar novas parcerias e, obviamente, vamos aperfeiçoar. E eu tenho certeza, Diogo, que com a sua liderança e esses nossos 12 meses de experiência, a gente vai promover, no momento seguinte, uma parceria muito mais forte. Para ser sincero, eu acredito que aqui nasce uma aliança estratégica entre o SEBRAE e a ENAP. Eu fico muito grato pela sua atenção. Muito obrigado mesmo. Agradeço também as lindas palavras do nosso diretor Eduardo.
Agradeço a presença do presidente, Diogo, que a gente deixa à vontade, porque sabemos da agenda. E agora a gente vai iniciar uma palestra que o nosso diretor Eduardo vai nos brindar sobre o tema líder regenerador. Estamos todos curiosos para ouvi-lo, e com a expectativa depois ou durante a palestra de interagir com ele com relação a esse tema, a experiência que ele tem, informação de lideranças que ele estudou bastante esse tema e traz para nós agora aí um pouco da pesquisa e da experiência que ele tem sobre o que é o líder regenerador. Tá. Obrigado. Bom, pessoal, então agora dando início a um novo momento, eu quero saudar toda a turma que está nos assistindo no Workplace. Sejam todos muito bem-vindos. Alzira, agradecer a você, a Juliana, agradecer a todos os que fazem a Universidade Sebrae. Parabéns a você pelo trabalho, Alzira. Nós já estamos com saudades de você, certo? Mas como ainda faltam alguns dias, pode ser inclusive que você desista, quem sabe. Mas nós já estamos com saudades de você. E eu acho que, assim, eu queria aproveitar nesse primeiro momento inicial, que a gente está aqui, todo mundo, um grupo muito feliz de ver várias pessoas que a gente está no dia a dia, e o grupo do Workplace, mas eu quero aproveitar esse primeiro momento para a gente fazer uma homenagem à Alzira, e no momento em que a gente faz... Vem para cá, Alzira, por favor. A Alzira, ela obviamente deixa a sua marca no Sebrae. A gente tem, conforme vocês sabem, um grupo de 56 colaboradores, pessoas que se dedicaram, cada um à sua forma, ao seu modo, à sua intensidade, para o bem do Sebrae, para construir essa instituição que está hoje na posição que está. Obviamente que é uma posição que poderia ser melhor, mas a gente não reclama na vida o que poderia ser, a gente valoriza o que é. Então, o fato é que o Sebrae é o que é uma instituição forte, é uma instituição valorizada, é uma instituição benquista, E a Alzira, juntamente com todo o corpo, todas as pessoas que já passaram, e ela um desses 56 que nesse momento nos deixam, ela obviamente deu a sua contribuição muito especial. Obrigada. Então, eu acho que essa primeira palavra é de reconhecimento ao trabalho dela, e obviamente ela aqui representa esses 56, mas você, obviamente, é a nossa anfitriã no dia de hoje. Obrigada. Então, muito obrigado a você, Alzira. Obrigado. Bom, então, feito isso, dito isso, essa mais do que merecia, esse mais do que merecido reconhecimento à Alzira, vamos aqui bater um papo rápido, e é bater papo mesmo, pessoal, é só uma conversa, porque a gente quer também ter a oportunidade de debater com vocês, de escutar um pouco mais. Nós vamos passar aqui rapidamente, porque são vários slides que o Mehara colocou aqui. O Mehara e a Denise exageraram nos slides, e a Renata também. A Renata deu uma exagerada aqui na quantidade, então a gente vai ter que ser mais ávidos. Mas é o seguinte, aqui é uma análise, tá certo, do papel do seguidor na influência da liderança. Líder regenerador foi uma figura que eu tive que criar por ocasião do mestrado que eu fiz. Vocês sabem que eu fiz mestrado em liderança na Georgetown University, em Washington, e lá a figura nova que eu criei para a minha tese de mestrado foi a do líder regenerador. Só que, do mesmo jeito que aqui a gente tinha Diogo, sobrenome, Diogo, nome, você tem o líder e o seguidor que o tempo inteiro estão alternando essas posições. Meu caro Mauro, seja muito bem-vindo. Que é isso. Aqui a gente tem um hábito que a gente tenta manter, que é começar rigorosamente no horário. Então, 15 horas, nós começamos. Mas seja muito bem-vindo, Mauro. Muito grato pela sua presença. Obrigado. Certo? É uma honra. Alegria nossa. E então, essas figuras, elas o tempo todo trocam. A todo momento nós somos líderes e liderados, a todo instante. Isso acontece a todo instante com a gente nas nossas vidas. E a gente tem que olhar muito também o papel do seguidor no contexto. Então, aqui tem algumas coisas que a gente vai passear nessa rápida conversa. E tem algumas palavras em inglês que elas não têm tradução no português, Followership. Você tem o líder e você tem a liderança. Aí você tem o seguidor, mas não tem a seguidança, em português. Então é complicado. Então você às vezes tem que dizer. Então, followership é o ato de seguir, vamos dizer assim, a seguidança da liderança. Então fica difícil de traduzir. Mas vamos aqui passear agora em cima disso. O papel dos seguidores na influência da liderança. É muito importante a gente fazer essa reflexão. Muito, muito importante. Então, eu fiz uma pergunta
que era um caminhar para a gente poder refletir um pouco sobre o assunto, né? Como os seguidores podem fomentar uma nova geração de líderes de princípios transformacionais. Líderes de princípios transformacionais são vamos dizer, em terminologias bastante conhecidas do meio de todos vocês, para caracterizar uma liderança bastante auspiciosa, alvissareira e inspiradora. Então, o propósito, e aí tem essa imagem que está meio embaçada, mas o propósito é porque essa imagem vem, na verdade, de um cacuete americano, né? Porque eles têm muito nos Estados Unidos essa expressão de o wake-up call, né? É um grande chamamento, né? Um sacude, acorda, né, Mauro? Então, ela vem nesse sentido. Então, o objetivo é a gente dar um grande olhar para o tema, né? Que seria um wake-up call. Bom, tem uma premissa aí. Seguidores possuem poder sobre líderes. E às vezes a gente não percebe como o seguidor tem um poder gigantesco no líder, na maneira com que aquele líder age, principalmente aqueles líderes que o tempo inteiro vão de biruta, né? Acendou mais para cá, o cara já muda. Então, o seguidor, na verdade, passa a ter uma importância fundamental em como o líder entrega essa sua liderança. Isso é uma premissa, ok? Dessa nossa avaliação. Então, a nossa ideia, o que balizou, né, foi um estudo de caso, não precisa, obviamente, detalhar para vocês, porque vocês conhecem, e então eu tentei fazer uma analogia com o que aconteceu na eleição norte-americana de 2016. Eu estava morando em Washington, conforme vocês já sabem, eu passei mais de 3 anos sem vir ao Brasil, então tive a oportunidade de ir lá acompanhar de perto o que estava acontecendo, e depois isso se redundou num livro que eu lancei nos Estados Unidos, e depois lancei aqui no Brasil. Então, a principal referência é a eleição americana de 2016, né, que a gente vai conversar aqui sobre algumas interações que aconteceram nisso e que tem a ver com esse estudo. Então, primeira coisa que eu afirmo, né, é que bons líderes entendem que uma das tarefas mais importantes de qualquer governo, qualquer partido ou qualquer instituição ou organização relacionada com o tema, o SEBRAE é uma delas, o Conselho Federal de Administração é uma delas, né, é promover uma nova geração de líderes de princípios e transformacionais, aquele mesmo conceito, princípios transformacionais. Entretanto, apenas líderes excepcionais compreendem plenamente a tarefa de promover uma nova geração de seguidores que sejam absolutamente ligados e que possam identificar as nuances das coisas que estão acontecendo, ou seja, seguidores absolutamente antenados com a realidade, né? Você vê só, por que eu estou falando isso? Né? Porque lá nos Estados Unidos, algumas coisas eu me deparei, uma realidade um pouco diferente da que eu vim aqui. E eu identifiquei, comecei a procurar um líder que tivesse sido formado pelo governo Barack Obama. Procurei de todo jeito e não consegui encontrar. Um líder formado pelo presidente Barack Hussein Obama. Não consegui encontrar. Se você for procurar, se alguém encontrar algum líder que tenha hoje nos Estados Unidos, no dia de hoje, do Partido Democrata, ou governador, ou senador, ou deputado federal, que tenha sido fomentado, forjado nos 8 anos que Barack Obama ficou na presidência, por favor, me apresente, que eu estou muito curioso em conhecer. Eu não conheci. E aí, essas eram as pessoas mais próximas do governo Obama, as pessoas mais próximas dele. A candidata que ele escolheu para ser candidata a presidente da República, para sucedê-lo. Todos nós, naturalmente, temos uma tendência a ter uma rivalidade menor com o sexo oposto, ou dizendo diferente, a psicologia explica uma rivalidade maior com o próprio sexo, pessoas do mesmo sexo, e principalmente quando a faixa etária é a mesma. Então, ele escolheu uma pessoa do sexo oposto, 8 anos mais velha do que ele, para ser candidata. Só que o engraçado é o seguinte, ele escolheu uma pessoa que, quando o Gallup perguntava ao americano qual é a primeira palavra que lhe vem à cabeça quando você escuta o número Hillary Clinton, a primeira palavra é desonesta, pertence à cadeia, ladra, corrupta. E 66% dos americanos consideravam ela uma pessoa desonesta, segundo, de novo, o Gallup. Então, o que eu estou dizendo não é achismo, é dado científico da percepção do americano. Então, 69 anos de idade, isso tudo é no dia da eleição de 2016, 8 de novembro. Bernie Sanders, que foi o candidato que rivalizou com ela, 75 anos. Joe Biden, que hoje é novamente um dos 24 pré-candidatos do Partido Democrata. À época tinha 74, agora ele tem, por consequência, 77, porque isso aí em 2016. John Kerry, secretário de Estado, 73. O líder do governo Obama no Congresso, aliás, no Senado, tinha 77 anos, e a líder dele na Câmara tinha 76 anos de idade. Nada contra
jovens há mais tempo, muito pelo contrário, certo? O importante é a gente fazer o mix. Todas as pessoas abençoadas, líderes, tiveram a oportunidade de viver bastante e dar a sua contribuição, mas você tem que mesclar. Não dá para achar que daqui a 20 anos o Harry Reid, uma figura, aliás, extremamente controversa, tá certo? Vai estar com 97, agora já 100 anos, porque faz 3 anos isso aí, né, desempenhando um papel de liderança no mundo. Não dá. Então você tem que também, né, fazer com que a fila ande. E essa crítica, sim, eu faço de modo muito contundente. Escassez de novos líderes leva, obviamente, à escassez de novos seguidores, né? E aí você tem aqui um envelhecimento precoce, né? E, mais uma vez, o que é que acontece nos Estados Unidos durante os 8 anos da gestão de Obama? O que normalmente acontece totalmente diferente em qualquer poder do mundo. Qualquer local do mundo, o governo, ele naturalmente, se ele não cresce de modo belo, ele pelo menos incha com apoiadores. E aí o engraçado é que durante a gestão Barack Obama aconteceu o oposto, né? O governo democrata perdeu 9 assentos no Senado, 62 assentos na Câmara dos Deputados, ou seja, deputados federais, perdeu 12 de 50 governadores e perdeu 958 de em torno de 6 mil assentos nas casas legislativas. Isso é um número absolutamente contundente, né, com relação ao que aconteceu durante a gestão Obama. E aí eu voltei até 1945 e fui ver os presidentes reeleitos nos Estados Unidos. E aí já era também ali tinha um sinal de alerta, viu, Renato? Que também a turma não percebeu. O que é que acontece? O Obama foi o único presidente americano a ter sido reeleito, primeiro com menos voto popular e segundo com menos voto no colégio eleitoral. O único. Eu fui até 1945. Aí fui até 1939, final da Depressão, de 29 a 39. Final da Depressão. Obama tinha sido o único presidente americano a não ter 3% de crescimento no seu currículo. O único, de 1939 até aqui. Então, tudo isso foi gerando uma série de coisas que foram colocadas debaixo do tapete, né, não foram olhadas, a realidade não foi encarada como ela deveria ser encarada, e aí o que acontece? A realidade vem e dá um soco, né, na face da gente para a gente poder se acordar. E aí depois se surpreende, não sabe por quê. Né? Então aqui são dados, não é achismo, é informação, é número. Então os líderes regeneradores, como a gente tem o estudo de caso da eleição, a gente está permeando esses dados. Então, são figuras inspiradoras e altruístas, cujos princípios e valores vitais desempenharam um papel decisivo no registro de seus nomes na história da humanidade, devido tanto aos feitos que realizaram durante suas vidas, quanto ao exemplar legado moral que deixaram para moldar as futuras gerações. Esse é o conceito, para mim, de um líder regenerador. E vocês sabem que a gente tem basicamente 3 motivações na vida que fazem a gente se mover, né? A conquista, o afeto ou o poder, basicamente é assim, né? E a conquista aí varia, é dinheiro, é uma coisa, é outra, mas enfim, é o accomplishment. E também é importantíssimo a gente entender o legado, né? Por isso que a gente está mencionando essa questão do legado moral, porque o legado moral ele transcende qualquer fato concreto, né? Então, a gente vai aqui passar rápido por 11 aspectos que eu acredito que seja interessante a gente pontuar, né? Exercitar o infinito aperfeiçoamento, e aí tem totalmente a ver com humildade, que é a humildade a gente saber que a gente tem que continuar aprendendo o tempo inteiro. Ter desapego ao poder, né? Às vezes a gente está em alguma posição e a gente se agarra na posição achando que aquela posição pertence a gente, né? E é se agarrando ou tendo medo de perder que a gente vai manter, e é exatamente o oposto, né? E, graças a Deus, o português nos ensina muito bem a diferença entre o ser e o estar, né? Então, o Alessandro, com toda a sua competência, ele está, no presente momento, como chefe de gabinete da diretoria técnica do Sebrae Nacional, certo? Mas ele não é o chefe de gabinete, né? O Eduardo atualmente está como diretor, ele não é o diretor, né? Então, esse desapego, qualquer que seja a posição que a gente tem, diferenciar o ser e o estar é fundamental. Dar crédito onde o crédito é devido, né? Às vezes a gente escuta alguma coisa e não quer demonstrar, isso aqui foi ideia da Renata, isso aqui foi ideia da Denise, foi ideia da Alzira, foi ideia da Juliana. É uma conquista, certo? Que é o Mauro que teve, ele que nos deu essa ideia. Então não precisa ter esse medo, pelo contrário, quando a gente valoriza,
tá certo? O outro valoriza quem deu a ideia, valoriza quem tem efetivamente um mérito para aquela determinada iniciativa, isso vem para a gente, né? A gente, tudo na vida, tudo que a gente dá, a gente recebe. Então, precisa ter muito essa percepção. Ops, só esse último aqui, né? Criar oportunidade de liderança para todos, né? Criar oportunidade de liderança para todos. Aquela ideia, quando alguém chega, diretor, fulano, por que não está sendo feito isso? Flaviano, Fábio, que é a nossa dupla sertaneja da parte de finanças. Então, por que não está havendo isso? Por que vocês não estão fazendo isso? Né? Nós não estamos fazendo por uma razão muito simples, porque nós não tivemos até o presente momento a inteligência de atenar que isso era importante. Mas agora nós vamos fazer e você é bem-vindo para nos ajudar, certo? Nesse aspecto. Pronto, acabou. Certo? Quem quer trabalhar de modo sincero, interessado, é bem-vindo e tem que ser bem-vindo, ok? Falar não apenas para os corações dos seus seguidores, mas também para os corações da coletividade e ser ouvido por todos. Isso aí é claro que nos Estados Unidos não acontece, é claro que no Brasil a gente vê isso, certo? Pessoas de uma determinada corrente só falam para aquele pessoal e aquela turma só escuta ele e vice-versa. Isso acontece demais. Isso acontece, é muito presente. Agir com base na verdade, não em fugazes conveniências, senão a gente vira um biroto de aeroporto, para todo lado que ela sopra a gente vai, corre para um lado, o que interessa é o que nesse momento é mais popular, não faz sentido. Decidir, definir seus princípios e valores não negociáveis com precisão, e embora sejam inflexíveis nesse tocante, são flexíveis para acomodar todo o restante. Não adianta você ser pueril e você estar cheio de princípios e valores e você não trazer nenhuma concretude para o que você pensa e a ação que você está liderando. Então, você tem que ter seus princípios e valores vitais. Vital está ligado a quê, Gil? Está ligado à vida. Ou seja, sem esses princípios e esses valores não existe vida, certo? Então, esses princípios e valores vitais definidos aqui, daqui eu não abro mão. Tem que matar alguém, eu estou fora. Tem que roubar, eu estou fora. Tem que fazer alguma outra coisa que seja, sei lá o quê, contra os nossos princípios, nós estamos fora. Resguardar isso aqui, todo o restante a gente tem que estar aberto. Tem que estar aberto para acomodar. Então tem que definir isso aqui com muita precisão para poder o quê? Estar aberto a acomodar o restante para trazer resultado concreto. Resultado concreto seja, e aí depende do papel que você está exercendo. Se é para melhorar a vida da população, se é para trazer uma condição melhor para o SEBRAE, para os colaboradores do SEBRAE de trabalho e por aí vai. Bom, valorizar seguidores que com consistência optam pela não obediência. Não é ser irreverente ou ser não obediente pelo fato de ser para dizer eu não me importo com isso, eu quero ser contestador, qualquer coisa desse tipo. É, de modo consistente, valorizar a pessoa que traz informações e que pensa diferente para lhe oferecer uma outra perspectiva. E isso é muito bom, certo? Então, isso a gente tem cada vez mais deixar arejado para todo mundo dar sugestões de coisas diferentes. Eles acreditam que o pluralismo é garantidor da complementaridade e que é um fator indispensável para resultados, ou seja, equipes complementares. Né? Se eu e a Alzira nós estivermos pensando 100% do tempo da mesma maneira, ou eu sou desnecessário ou ela é desnecessária na organização. Né? Agora, se você pega a Suela e o Marreco, que hoje tocam a área de TI, certo? E os dois pensam 100% do tempo a mesma coisa, pensam 100% do tempo da mesma forma, é a mesma coisa. Agora, se eles têm visões diferentes, um respeita a visão do outro, o outro respeita a visão do um, e eles entendem que isso tudo está aqui no âmbito corporativo, onde milindre não existe. Milindre não existe no mundo corporativo. E, aliás, não deveria existir em canto nenhum. Mas, enfim, no milindre não existe no mundo corporativo. Então, a gente deve valorizar quem pensa de modo complementar a gente para oferecer novas perspectivas. Eles defendem dois princípios fundamentais, que é um informal e um ilegal, que é, obviamente, o Estado de Direito. Né? A gente tem que valorizar tudo que é legal, tem que ser feito, senão não há ordem, se não houver ordem, o que impera é o caos. Né? Então, se nós estamos, e aqui nós no SEBRAE, é um misto, né, de administração pública, a administração privada, ele é privado, mas tem um ar, né, de qualquer coisa de público, há quem pense diferente, não tem problema, a gente vai ajustando, né? Mas você tem que cumprir o que a lei diz que ela é para cumprir. Né? E dentre os princípios, por exemplo, da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São os 5 princípios básicos da administração pública. E o segundo, que se encaixa na administração privada também. E o outro que eu acho bem interessante a gente fazer, e aqui tem uma brincadeira, e eu vou pedir quem é que pode me ajudar a ler essa frase que está aqui. Quem é que se voluntaria? Vamos lá, Alzira, lê a frase que está aqui, por favor.
Esse entre aspas. Alguém sabe o que é que de quem é esse entre aspas? Quem é que está pensando? É o cachorro, né? Lê aí, por favor, Alzira. Lê e já traduz. I've never understood. Eu nunca entendi, ou não tinha entendido. Why my human won't live? Porque minha... cadê? Meu mano, né? The house... house without her leash. House, casa sem a sua coleira. I think she's afraid of getting lost. Eu acho que ele está com medo de se perder. But it's okay, mas it's okay, né? It's okay, todo mundo entendeu. I kind of like showing her around. I kind of like showing her around. Juliana, what do you think about? Eu meio que gosto de mostrar a vizinhança para ela. Eu meio que gosto de mostrar a vizinhança para ela. Que linda, e a carinha dele é linda, né? Isso aqui é a habilidade que a gente tem de se colocar no lugar dos outros e ver o mundo na perspectiva do outro, né? Então o cachorro olha e fala, puxa vida, né? Essa questão, eu, na verdade, nunca entendi por que o meu humano, né, ele nunca gosta de sair de casa sem a coleira dele, né? E eu acho que é porque ela tem medo de se perder, né, alguma coisa desse tipo, né, mas eu meio que gosto, né? Isso ok, não tem problema. Eu meio que gosto de passear e mostrar a vizinhança para ela, né? É isso aí. Isso aí. Tinha uma propaganda eles faziam essa turma aqui da campanha do Adopt, uma campanha maravilhosa nos Estados Unidos. Fazia tanto com gato e com cachorro, né? E tem um do gato que era maravilhoso, que ele dizia assim, olha, os humanos têm uns brinquedos muito legais, né? Esse aqui ele fica o tempo todo e pega o telefone, fala com outra pessoa, e é tão legal que um dia ele pediu pizza, e sabe o que foi que aconteceu? Em 15 minutos chegou uma pizza no apartamento. Então, quer dizer, é uma brincadeira muito legal, uma maneira de dizer, né? É fazer essa reflexão, mas é fundamental para a gente. Porque se a gente não tiver a nossa habilidade da gente tentar se conectar com as pessoas, se colocar no lugar das pessoas, para ver como é que as pessoas estão vendo o mundo, as nossas ações e a perspectiva na realidade deles, é muito difícil a gente conseguir, né, trazer, vamos dizer assim, uma melhoria do ponto de vista geral, né, para todos nós, um engrandecimento do nível, né, de consciência coletivo. E diligentemente trabalhar para promover uma nova geração do que a gente já falou, né, líderes regeneradores e seguidores de princípios. Eu acho que dentro dessa característica, provavelmente o Papa Francisco seja a maior expressão disso. Ele consegue literalmente falar para todas as audiências, meu caro Mauro. Ele consegue falar para todas as audiências. Isso aqui é ele nos Estados Unidos, e eu estava lá quando ele fez essa visita, e, na verdade, ninguém podia imaginar nos Estados Unidos que ele ia fazer tanto sucesso como ele fez na visita que ele fez aos Estados Unidos, por algumas razões muito simples. Dos 31% dos americanos que se criaram como católicos, hoje já 40% deles, portanto, em torno de 12%, já não se consideram mais católicos. Então, isso significa dizer que é, no máximo, em torno de 20% da população americana que se considera católica. Não é praticante, é que se considera, né? E aí você vai ter alguns outros dados, né? A proporção de todos os nascimentos nos Estados Unidos, o batismo católico diminuíram 35% de 65% até 2014, ou seja, em 2014 só 18% das crianças que nasciam nos Estados Unidos elas eram batizadas católicas. E mesmo diante desse contexto, né, 63% dos americanos veem o Papa Francisco de modo favorável, 76% concordam com ele de modo geral nos seus posicionamentos. Ou seja, não é que eu acho que ele fala e que ele é ouvido, não. Ele fala e as pessoas escutam. Porque para quem não é a audiência dele, né? E aí a gente vê a questão que a gente está o tempo todo brincando, vai lá e vai cá, né, do seguidor, né, e do líder, né? Então, às vezes a gente também não pode colocar muita ênfase, né, no líder, né? O líder que a gente quer, o líder que a gente quer, e a gente? O que é que nós estamos fazendo? Será que a gente espelha esse cara que a gente quer, ou a gente faz o oposto? Ou a gente faz igualzinho, ou está tudo beleza, né? Então, nós precisamos muito desses líderes regeneradores para nos ajudarem a promover uma nova geração de seguidores, que é aquela coisa que a gente falou lá no início, né?
Então é fundamental para todos nós que os seguidores estejam conscientes do seu papel em esculpir seus próprios caminhos e o caminho de suas nações, trabalhando lado a lado com os líderes atuais. A gente tem que, né, se apoderar desse papel que a gente tem, né, desses líderes que tocam o nosso país, que tocam os nossos estados e tudo mais. Nós temos um poder como seguidores absolutamente forte para esculpi-los. Então, hoje a gente vê que, de modo geral, e aí lá no início daquela, né, a gente tinha figuras emblemáticas, tanto para o bem como para o mal. Obviamente, a maior de todas, Jesus Cristo, no início do nosso slide, e figuras tristes como Hitler, né, mas que também exerceu uma liderança, obviamente que foi um líder negativo, né, mas, de um modo geral, existe meio que uma percepção de um fracasso em se cultivar lideranças inspiradoras no mundo atual. A gente vê, cadê os Mahatma Gandhis, cadê as Madre Teresas de Calcutá, cadê os Nelson Mandelas de hoje em dia? Eles estão meio escassos, né, do ponto de vista geral, analisando, né, esse contexto, né? Então, essa é a incapacidade de ouvir um ao outro, que a gente já falou, isso prepondera demais, e a incapacidade de pensar com calma, pessoal, de refletir profundamente, de examinar e apreciar os assuntos antes da gente externar nossas opiniões. Essa necessidade de correr e responder rápido, e se você recebe uma mensagem, às vezes você não pode, a pessoa ainda está acabando de digitar lá, você já está digitando aqui, a pessoa nem concluiu a mensagem. A gente tem que receber as coisas, analisar as coisas, pensar, ponderar. Não é porque teve uma provocação na mídia social, ou seja, tem que responder de imediato, não. Isso gera um ciclo, no meu entender, muito negativo para todos nós. Aquele reframing, que é o olhar um com o olhar do outro. Mas aqui, ó, esse aqui é uma ponderação que eu faço, que eu acho fundamental a gente tentar espalhar isso, né? O ritmo está se sobrepondo à direção, e a direção, obviamente, é muito mais importante do que o ritmo, né? Porque se a gente está indo no rumo errado, a gente chega mais rápido no local, que não é o ideal, né? A nossa ansiedade está se sobrepondo à nossa serenidade, os pensamentos vazios, baseados em vagas primeiras percepções, prevalecem. Essas opiniões inconsistentes podem se tornar virais em segundos através do nosso ambiente contemporâneo. O ímpeto de nós nos exibirmos, né, combinado com uma tendência acelerada em julgamentos, né, infelizes, são compartilhados, e eu acho que está sendo contraproducente para a coexistência nossa como irmãos, né? E aí, Martin Luther King, ele tem uma frase que eu acho muito bonita, muito simples, mas muito forte, que diz assim: nós temos duas opções na vida. Ou vivermos juntos como irmãos, ou morrermos juntos como tolos. E é simples assim mesmo, né? É desse modo. E então eu acho que a gente não deve encarar as coisas tudo como sendo uma coisa automática, sabe? É assim, e assim mesmo. Não, tudo depende da gente. Porque quando se fala, a sociedade é egoísta, a sociedade ela é isso, é aquilo outro. Ué, quando a gente fala da sociedade, a gente está falando da gente. Porque o que é a sociedade? A sociedade nada mais é do que o somatório das consciências individuais. É lógico, é óbvio. A sociedade somos nós. Eu, você e cada um de nós e cada uma das pessoas que não estão aqui. Então não existe a sociedade, existe nós. Nós que somos efetivamente assim. E todas as soluções estão dentro da gente, né? E aí, isso é uma afirmação bastante que a gente tem que refletir, né? À medida que nós passamos a acreditar que a polarização tomou conta dos partidos políticos, de uma maneira geral, né, do eleitorado, nós temos a tendência de adotar predileções políticas drásticas e verbalizar observações ainda mais duras. Então, se alguém é duro comigo, eu tenho a tendência a ser mais duro com a pessoa, e aí vai. E aí fica nessa ciranda doida que a gente vê em muitos casos hoje, né? Então, comparando ali os dois candidatos com o Papa Francisco, tem aquela diferença, né, que é falar e ser ouvido, né? Então, diferentemente dos dois, o Papa Francisco conseguiu isso, o que nos Estados Unidos absolutamente não acontece. Quando tem um candidato democrata, ele fala exclusivamente para o público democrata. O candidato republicano fala exclusivamente para o público republicano. E aí a gente vê alguns absurdos, e o que foi a estratégia do Trump que deu certo, né? Obviamente tem uma série de outras nuances. No meu livro eu elenco as 4 principais razões da derrota da Hillary, as 6 principais razões da vitória do Trump, os 7 pecados capitais da gestão do Barack Obama. E dentro desse contexto você vê
a candidata como a Hillary Clinton, né? Ela estava numa batalha dentro do seu próprio partido. Ou seja, é uma batalha intramuros, em disputa para ver quem ia ser o candidato. Ela e o Bernie Sanders, os dois principais. Aí ela chega e fala assim, não, esses eleitores do Bernie Sanders, eleitores do Partido Democrata, que era estava só nas primárias, depois ia votar no Partido Democrata. Esses eleitores do Bernie Sanders é o que eu chamo tudo de um balde de perdedores. Aí, quando chegou na eleição geral, que o Bernie Sanders já tinha sido derrotado, ela estava num evento patrocinado e feito pela Barbra Streisand, que é uma liderança da comunidade LGBT nos Estados Unidos, em Wall Street, esse evento em Wall Street, e ela lá, para poder fazer uma graça, ela falou, esses eleitores do Trump é o que eu chamo tudo de uma cesta de deploráveis, né? E uma grande parte deles são irremediáveis, não tem jeito, e não pertencem aos Estados Unidos. Então, quando você fala isso, você está não só se excluindo cada vez mais daquele eleitorado, e o Trump tem vários exemplos de fortalecimento do grupo dele, mas você não pode também se auto-excluir, principalmente numa campanha eleitoral, porque muitos desses eleitores nem eram tanto do Trump. Eles apenas estavam ali meio que em cima do muro. Só que quando você fala isso, você está se auto-alienando de toda essa população. Frases como essa foram muito fortes para ela, e que levaram, obviamente, a essa auto-exclusão. Quando o Trump fez o oposto, ele tentou garantir 100% do seu 100% eleitorado. Então, as frases deles muito duras, certo? Mas elas são, a grande maioria, de fortalecimento do seu eleitorado. E aí, o que foi que houve? Houve uma grande falta de estímulo dos eleitores irem às urnas nos Estados Unidos, e a massa democrata simplesmente se excluiu, não foi votar, a grande maioria, né, porque o voto não é obrigatório. Já a parte do Trump, comparecimento em massa, né? E aí isso foi um dos fatores decisivos para que tivesse o resultado que teve lá naquela eleição, né? Então, aqui, para o propósito desse estudo, a gente fez aqui só para vocês entenderem o tipo de seguidores que eu vejo, né? Os seguidores têm a interação face a face e os seguidores de orientação remota. Obviamente, existem vários líderes que a gente considera como líder, que a gente nunca vai ter a oportunidade de ter um contato com ele, né, Alzira? Face a face, né? E então, por isso, essa diferenciação. Algumas características fundamentais: autoconfiança, desenvoltura no sentido de adaptabilidade, introspecção, né? A gente olhar para dentro e se autoconhecer, determinação, já falei também de struggle em algumas vezes, companheirismo, resiliência, consciência, né? 5 pontos para refletir. A gente, como seguidor, né? Rejeitar ser parte do problema e fazer de tudo para ser parte da solução. Às vezes a gente parece que está cavando ainda mais problema. Aí, nos Estados Unidos, tem uma coisa que se chama assim, Rule of the Hole. É a lei do buraco. A lei do buraco. A lei do buraco é a coisa mais maravilhosa do mundo. Assim, se você está num buraco, pare de cavar. Só isso, né? Então, às vezes, né, Diário, a gente está numa situação que você está numa questão que você está aqui num buraco, que você não está vendo, você está só cavando mais, né? A gente tem que dar esses momentos de parada para poder entender o que a gente está fazendo. Ser intelectualmente exigente com nós mesmos, certo? Não dá para a gente ficar sempre na superficialidade. A gente saber autoliderar, né? Não dá para ficar o tempo todo colocando as responsabilidades nos outros. A gente tem que entender que nós somos efetivamente os autores das nossas vidas, os atores e os autores da nossa vida. Nós. A culpa não é do Estado, a culpa não é da Renata, não é do Merraro, não é do Alessandro. Nós temos que nos posicionar como sendo nós os atores e os autores das nossas vidas. Saber que nada é dado e que tudo deve ser conquistado não é fácil. Para alguns é menos difícil, para outros, infelizmente, é mais difícil. Principalmente os nossos irmãos que não tiveram a oportunidade de um acesso bom à educação. Infelizmente, será mais difícil. Principalmente esse momento desafiador que a gente vive no mundo, e o SEBRAE um papel fundamental com o nosso público-alvo, né? A razão nossa de existir, os MEIs, os micro e pequenos empresários. A gente tem cada vez mais apoiar e ajudar esse pessoal com muito carinho, muita atenção, porque não é fácil, né? E, obviamente, entender o poder que a gente possui como seguidor nos líderes. Então, assim, sugestão nossa é encorajar os líderes que a gente vê que não está cumprindo um papel muito bom, obviamente, para a aposentadoria. Só quem pode fazer isso somos nós, ou seja, do ponto de vista de governo é votar bem, né? Do ponto de vista de democracias é votar bem, né? Atitude, motivação e habilidade
São basicamente 3 características para que a gente possa ir para essa mudança, né, essa transição. E a atitude é dar o primeiro passo, motivação, obviamente, é você continuar, a diferença entre o fazer e o perfazer no português também. E a habilidade, você, obviamente, ter a competência de fazê-lo, né? Esse teio da troca, do aperfeiçoamento, né, da mudança do nosso comportamento, né, é muito interessante para mostrar o quanto né, a razão ela às vezes perde para a emoção, né? E isso é só feito uma analogia entre o condutor, né, o elefante e o caminho. O condutor está aqui, o condutor, que é o rider, ele é a nossa razão, né? Na maioria das vezes, infelizmente, perde para o elefante, que é a nossa emoção. Então, o cara está aqui em cima tentando guiar o elefante está vindo, está destruindo por tudo, está tocando tudo, e é ele que está definindo o caminho. Então, é uma reflexão para a gente não deixar que o elefante efetivamente domine, né, as nossas razões, né? E todo aperfeiçoamento a gente tem que entender as recompensas que a gente vai ter antes da gente promover. Isso é um desafio que a gente tem dentro do próprio Sebrae, né? A gente poder ter habilidade, o presidente Meles, o Bruno, eu, né, o Guto como nosso chefe de gabinete do presidente Meles, o Alessandro, a Renata, a gente que está ali na diretoria, a gente ter a habilidade, a felicidade e a bênção de poder mostrar para todos, né, que as mudanças que a gente está tentando implementar e as que tentaremos ainda mais também à frente implementar, elas serão boas para a organização, né, e serão boas para as pessoas. Isso é um desafio muito grande que todos nós temos, né? Lá nos Estados Unidos, third party candidates são os candidatos que não pertencem nem ao Partido Democrata nem ao Partido Republicano. A gente podia falar muito mais sobre isso aqui, mas a gente está com o tempo corrido, né? Mas só para vocês entenderem, quando eu fiz um corte no livro, existiam mais de 200 partidos nos Estados Unidos. Às vezes as pessoas pensam, só tem 2 partidos nos Estados Unidos. De jeito nenhum. Até porque a base de formação partidária nos Estados Unidos não é como a brasileira. No Brasil, a base de formação partidária é nacional. Lá nos Estados Unidos é estadual. Então, quando você escutar Partido Democrata, na verdade, são 51 diferentes partidos democratas. Isso sem considerar os 5 territórios. Os Estados Unidos têm 50 estados, Distrito Federal e 5 territórios. Mas não há eleição geral nos 5 territórios, há apenas primárias. Então, por conta disso, sempre se considera 51 partidos, 50 estados mais Washington, D.C. Partido Republicano, são 51. Então, essa, na verdade, é a razão fundamental, porque desde Abraham Lincoln, que foi eleito em 1860, todos os presidentes americanos ou são democratas ou são republicanos, por uma simples razão. Eles são os únicos partidos que estão presentes em todos os estados e têm condição de somar a maioria de votos no Congresso Eleitoral. Você tem 538 votos no Congresso Eleitoral, por consequência, eles são os únicos partidos que podem obter a maioria no colégio eleitoral. Bom, os Estados Unidos têm essa figura dos fundadores, né, e eu brincava lá que esse novo momento dessa figura, quando eu apresentei essa tese de mestrado, né, tinham que ser criados agora, né, os pais e mães refundadores dos Estados do Povo Unido da América. Isso tem muito a ver também com a gente no Brasil, cada vez mais a gente levar esse funcionamento. Lá é mais ou menos assim, ó, quando um partido está no poder, o outro faz tudo contra. Então, alguém sabe o porquê que tem o elefante e o burro? Alguém sabe? Hã? É o quê? Pode falar, fala alto. Qual é o símbolo democrata? Tem 50% de chance. Pegou a errada. Então, o símbolo do Partido Democrata é o Dunk, né, que é o burrinho que está em cima, e o elefante é o símbolo do Partido Republicano, né? Então, isso aí é uma caricatura muito, muito boa do que acontece nos Estados Unidos, é exatamente isso mesmo. Então, o que eu chamo o sistema do bipartidarismo norte-americano é totalmente disfuncional, né, porque, na verdade, é um partidarismo de cada vez. Né? Quando os democratas estão no poder, só tem o apoio do democrata, os outros é o oposto, e aí vice-versa. Só para vocês terem uma ideia da beligerância, e aí tem a ver sempre seguidor-líder, seguidor-líder, seguidor-líder. Por que o Trump fala o que fala? Tem eco no seu eleitorado? Se não tivesse, ele falaria? Por que o Obama fala o que fala? Por que a Hillary fala o que fala? Seguidor liderado o tempo inteiro. 7% dos americanos disseram que perderam ou terminaram uma amizade por causa das eleições presidenciais de 2016. Romperam, amigos e amigas, 7%. Perdeu a amizade.
Não quer saber disso, não. Você pensa diferente, vai. 30%. 30%. Alguém também teve aí algum amigo? 16 ou 18? 7%, mas 7% da população é muita gente. 30% disseram que relataram que a linguagem dura usada na campanha é ok, justificada, faz parte mesmo, não tem problema não. 70% deles disseram que a corrida presidencial deste ano expôs o pior das pessoas. 70%. Nós estamos falando de 70%. Né? Bom, aí os americanos se depararam com uma situação que eles perguntavam, né? You call this a choice? Né? Entre um e outro. E engraçado que os Estados Unidos, eles brincavam muito lá entre o candidato ABC e o candidato ABT. Alguém sabe o que é? Hã? Ninguém sabe? Diga, Renata. Diga, Carla. Quem é? O candidato ABC é qualquer um menos a Hillary. Anyone but Clinton. E o candidato ABT é qualquer um menos o Trump. Anyone but Trump. E por mais que isso tenha sido falado, não surgiu. Não surgiu nenhum candidato. E houve até duas pessoas de partidos medianos, mas como eu falei para vocês, não somam para poder ser, que tiveram alguma oportunidade de exposição, mas viraram chacota por maneiras não apropriadas de desconduzir. Tem uma fala, depois se vocês puderem ver, é uma coisa inacreditável, né? De uma entrevista que o candidato provavelmente seria o terceiro que teria chance, dando numa praça pública. Mas, enfim, o fato é que nós temos, sinceramente, um desejo de novas figuras. E lá, por essas duas figuras das candidaturas, os Estados Unidos perguntavam, eu vou votar no outro, não é por falta opção, eu vou votar aqui por causa disso. Não é porque eu quero votar no Trump, não, é porque eu não quero votar na Hillary. Então, eu não vou votar na Hillary não é porque eu quero votar no Trump, não, é porque eu não quero votar na outra, assim sucessivamente. Então, enfim, o fato é que não apareceu lá, tá certo? E aí vai uma questão fundamental, né, de quem será capaz de liderar essa metamorfose, né? Lá, aqui, na França, na China, em qualquer local do mundo. Isso aqui é uma coisa que teve um zoom nos Estados Unidos, por razões óbvias, eu estava lá e tudo, mas isso se aplica, né, em vários locais. A gente vê nos Estados Unidos que tem, sim, um desejo por o que eles chamam de third-party candidates, né, candidatos que não sejam daquilo, mas até agora não apareceu ninguém que pudesse. E aí, um bilionário que morreu há pouco, o Ross Perot, né, foi o que chegou mais perto no início da década de 90, né, sendo um terceiro candidato. Né? Então, um líder regenerador capaz de falar não só aos corações do seu eleitorado, como a gente falou, mas também a toda a população. E aí, eu gosto de falar isso aqui também para dizer o seguinte. Eu já falei sobre Oré e Iandé. Quem é que lembra? Diz aí, Renata. O que é o Oré e o que é o Iandé? Eu sei que um é o coletivo. Vocês estão escutando ela? Levanta, Renata. Não, não faz com isso. Bom, A Denise está me dando a cola, deixa ela falar. diz, Denise. Bora. O Oré é o nós em grupo e o Andé é o nós coletivo. Então, por exemplo, nós aqui estamos em grupo, nós somos o Oré. O Sebrae como um todo seria um Iandé coletivo. Mais ou menos. Muito bem, Denise. Então, o Tupi-Guarani tinha dois pronomes pessoais. Tem, né? Não se fala muito, mas enfim. Dois pronomes pessoais para a primeira pessoa do plural. Né? O nós tem o nós Oré, que é o nós aqui, menorzinho, a panelinha, pode ser só aqui nós três, estamos aqui juntos e tal, eu deixo a pessoa do lado. E o Iandé é o universo que abrange todo mundo. Então, o que eu digo é assim, nenhum líder deve proteger o Oré, né, o seu grupo mais restrito, às custas do Iandé, às custas da coletividade, da abrangência total. Isso se aplica para qualquer área. Qualquer universo pode ser o menorzinho pode ser o Sebrae, no exemplo que a Denise falou, o Sebrae é o Iandé. Ok? Mas o Sebrae pode ser o Oré. Será que cabe a gente prejudicar o Brasil, Iandé, para poder favorecer o Sebrae? Não. Então, se aplica de diversas maneiras sempre o objetivo da gente ter um nível de consciência mais abrangente, pensar sempre no maior universo possível. E tudo isso que a gente conversou, pessoal, não é nada simples, é muito complexo, por uma razão muito simples. Quer queiramos ou não, todas as evidências mostram, e aí para quem tem a veia política, né, e tem esse componente político aqui por detrás, que raiva e descontentamento gera muito mais ligação
muito mais participação, entusiasmo do seguidor para com o líder, tá certo? Do que a alegria e a satisfação, do ponto de vista aqui, no caso também de uma nação, obviamente. Então, quando você consegue gerar nas pessoas aquele sentimento, né, eu estou descontente com isso aqui, não quero mais que seja assim, isso tem a tendência de motivar muito mais as pessoas para a ação do que as pessoas estarem alegres e satisfeitas. No modo geral, quando está alegre e satisfeito, tem mais a tendência de ficar quieto. Mas se você está incomodado, está com raiva por alguma coisa, está descontente, aquilo vai gerar uma ação. Então, por isso, muitas vezes, que o líder ele tem aqueles posicionamentos mais contundentes para gerar exatamente isso aí com relação aos seus liderados, né? Então, para os desconhecidos, líderes que a gente ainda não conhece, né? E a coisa mais maravilhosa é isso, né? Pode, daqui desse auditório, surgir vários líderes que vão nos encantar mais adiante. Pessoas que estejam nos ouvindo no Workplace do Sebrae, nos estados que estão conosco, podem surgir lá muitos líderes, então a gente não sabe efetivamente, né? Mas algumas reflexões para esses, né? Para o porvir, para esses novos líderes, né? Então, desenvolver uma persuasão política bastante singular. E aqui, eu deixo essa reflexão aqui, porque é muito importante. Os argumentos mais eficazes são aqueles em que você encontra uma maneira de conectar uma posição política aos valores morais do seu público-alvo, né? Os nossos valores morais, eles muitas vezes não são nem percebidos por a gente. Eu posso ter vários valores morais que eu nem percebo, mas na hora que uma determinada posição ela se conecta com um valor moral que pode ser consciente ou inconsciente meu, naturalmente eu tenho uma tendência de me aliar, porque os nossos valores morais, de novo, conscientes ou inconscientes, eles são muito fortes, estão muito arraigados dentro da gente. Então, conseguindo fazer essa conexão é algo realmente que poderia diferenciar muito. Tem um plano de transição, né, para apresentar ao público, porque o título do meu livro em inglês é It Was About Hope. E eu digo de modo muito claro isso aqui, me permita só fazer já caminhando para o encerramento. O presidente Barack Obama ganhou as suas 2 eleições com o slogan Hope, né? Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. Ou seja, a esperança. E, para mim, a esperança, ela é literalmente o que é o fator decisivo. Por isso que eu falei, que eu coloquei o título em inglês, It Was About Hope, que no Brasil chama-se Muda Brasil. Mas, por uma razão muito simples. Todos nós sabemos, certo, que o trajeto de onde nós estamos para onde nós queremos ser é um trajeto que vai ser de algum modo doloroso, certo? E a dor é algo que é efetivamente palpável, não no sentido de concretude, mas a gente sente mesmo de modo muito, muito firme, né? E o que faz diminuir essa dor no trajeto de onde a gente está para onde a gente quer chegar, e cada um de nós estamos num local e queremos chegar em outro, é efetivamente a esperança. É a esperança. E o candidato que consegue instalar na gente a esperança de que ele é o melhor caminho, ou é o melhor capitão para liderar o navio, para nos levar de onde nós estamos para onde nós queremos ir, é nesse cara que a gente vai confiar. Porque a gente sabe que a dor é intrínseca ao processo, mas se eu acredito, né, que um de nós aqui vai ser aquele cara que vai fazer com que essa dor seja a menor possível, ele está colocando uma esperança em mim e eu vou ter a tendência de apoiar. Mais ou menos como Dante Alighieri coloca na Divina Comédia, né? Esse trajeto, né, para, obviamente, o paraíso, né, saindo do inferno, passando pelo purgatório, e, segundo ele, o purgatório, obviamente, é a vida terrestre, e, dentro desse contexto, aquele candidato que nos faz passar por esse purgatório, pela vida terrestre, saindo de onde está para onde a gente quer chegar da maneira menos dolorosa, é aquele cara que vai ter a tendência de nós seguirmos ele, né? E então eu me referi a esse plano de transição dessa maneira muito, muito, muito mais elaborada, dizendo dessa outra, vamos dizer assim, maneira ali de modo muito mais objetivo. Fatores e pessoas inibidoras e potencializadores a gente vê em todo canto, né? E a hipótese central deve ser a ideia de conquistar o máximo de engajamento através do máximo de inclusão. Máximo de engajamento através do máximo de inclusão. Máximo de engajamento através de máximo de inclusão. Não é à toa que a gente está
com o workplace, ali, aqui o pessoal controlando, o pessoal nos vendo ali nos estados, tentando sempre envolver o maior número de pessoas, porque é a única maneira que a gente tem de trazer resultados concretos para qualquer tipo de organização. É exatamente por meio disso, conquistar o máximo de engajamento, tá certo? Promovendo o máximo de inclusão. Recomendações: seguidores, não devemos nem nos apoiar demais nos outros, nem perder de vista os traços que presumivelmente apreciamos, né? Aquela questão que eu falei para vocês, né? Quem é o nosso modelo ideal? Quem é a pessoa que mais nos inspira? Será que nós estamos agindo de acordo com eles? Por isso que eu coloco isso aqui. Recomendação e reflexão para todos nós. Regra ideal é o seguinte: cada seguidor, cada um de nós, deve ser nós mesmos a personificação do líder exemplar que ele, eu, você, que nós gostaríamos de ser. Seria absolutamente transformador, né? Ou seja, a gente usar um pouquinho menos o polegar, aliás, o indicador, e um pouco mais o polegar, ou seja, apontar um pouquinho menos os defeitos da Alzira e olhar um pouquinho mais para os meus próprios defeitos, né? E aí tentar nós sermos essa pessoa da liderança. Bom, conclusão. Então, a gente está tentando aqui incentivar, né, um novo momento da gente repensar um pouco essa questão da seguidança, né? Eu já estava brincando. E, do mesmo jeito, com relação à liderança, né? Ou seja, a ideia é promover um novo ciclo virtuoso. Porque eu, particularmente, acredito que seguidores includentes possuem a tendência de escolher líderes includentes. Esses líderes includentes administram de modo mais inclusivo e também promovem a inclusão por meio de quê? Do surgimento de novos líderes, oportunidade a todos. E esses tais novos líderes inspiram e são inspirados pelos seguidores includentes, que, por sua vez, continuam a escolher líderes includentes. Então, isso aqui é meio que um ciclo, né, que a gente tenta demonstrar, né, que é ali, em busca daquilo ali, da inclusão e além. Então, assim, aqui foram algumas reflexões apenas, Alzira. Enchi muito o saco do pessoal com muita informação, muito rápido. Mas, enfim, pessoal, é só mesmo, como eu falei, quando a gente está nessas visitas que a gente está fazendo aos SEBRAEs dos estados, para mim o momento mais importante sempre é quando a gente reúne todos os colaboradores no auditório, né, e escutar. Aí vamos lá para frente, eu e o Guto, para a gente poder escutar, né, o pessoal falar. E sempre eu digo, eu não quero que seja assim, quem é que vai falar? Não, eu vou levantar a mão. Não. O microfone tem que rodar para todo mundo. Cada um se apresenta e, espontaneamente, define se quer ou não fazer uma pergunta. Isso, para mim, é um momento absolutamente fundamental, né, para a gente poder alinhar o SEBRAE com o que os colaboradores, todas as pessoas que fazem o SEBRAE, elas efetivamente identificam que são ideal para a instituição. E lá, eu sempre digo, e o que eu vou dizer aqui, a gente não vai para os estados, nem tem aqui para vocês, nem vai para lá com o objetivo de levar as respostas para todas as perguntas, não. Em hipótese alguma. O nosso maior objetivo é, juntos, nós formularmos as perguntas corretas, que possam, aí sim, nos ajudar a, juntos, construirmos, né, o caminho que a gente entende que seja o melhor. Então, essa conversa aqui, eu diria que tem esse grande objetivo, da gente poder sair daqui com novas perguntas mais apropriadas, que nos tragam reflexão, para que a gente possa ir conjuntamente a todo dia, a todo instante, né, e ali nivelando e tentando buscar as respostas, nós todos juntos. Então, acho que nesse primeiro momento é isso, Alzira. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos pela atenção, muito obrigado aos estados, todos que tiveram atenção nesse momento. Muito obrigado, pessoal. Bom, tem uma pergunta
perguntinha aqui, vou dar preferência a uma pergunta dos estados, logo em seguida eu passo para vocês, né? Eu me fiz também aqui várias perguntas a respeito, depois, se tiver tempo, também posso citá-las. É do nosso colega Fábio, do Sebrae Acre. Ele fez primeiro uma reflexão: para sermos melhores seguidores, devemos buscar também o autodesenvolvimento. Total. Como o líder deve estimular cada vez mais as pessoas a buscarem seu autodesenvolvimento? Eu acho que aí tem uma teoria, vocês conhecem, né, do líder transformacional, que são os 4 I's, né, os 4 I's, né, do líder transformacional. E um deles é exatamente isso aí que ele falou, que é o líder estimular o seu seguidor a poder desenvolver um pouco mais as suas habilidades. E eu inverto a lógica aqui, né? Por isso que eu digo que o seguidor, eu falei aqui, não sei se alguém lembra, que tem que ser muito intelectualmente austero consigo mesmo, né? Porque eu sempre tenho a tendência de optar por a gente terceirizar menos as nossas ações e assumirmos mais as nossas responsabilidades. Então, eu sempre vou nessa linha. Eu quero que cada vez nós, seguidores, dependamos menos dos nossos líderes e que nós, seguidores, possamos ser cada vez mais os nossos próprios agentes de mudança. Para isso, que nós temos que ser mais intelectualmente, vamos dizer assim, rigorosos ou estimulantes com cada um de nós, porque a liberdade é a única maneira que a gente tem de se libertar da ignorância, né? Eu falo, os Estados Unidos tem uma expressão que chama-se pander, é o verbo, P-A-N-D-E-R, e panderer, P-A-N-D-E-R-E-R, é o cara que utiliza a ignorância alheia para tirar proveito, né? E eu faço uma reflexão, inclusive, no início do livro, que a única maneira que a gente tem para a gente se proteger contra esses panderers, né, que é P-A-N-D-E-R, é exatamente a gente ter a informação a gente mesmo. Senão a gente se engana. Eu, inclusive, peguei alguns momentos da campanha para tentar fazer uma reflexão nisso, né? As pessoas tentam nos enganar e muitas vezes. Então, se a gente não tem esse conhecimento, a gente vai ser enganado. E tem uma expressão também americana que eu acho que a gente usa aqui em português também, né? Que fala que devil is in the detail, né? Hoje o diabo está no detalhe, né? Então a gente tem que prestar muita atenção aos detalhes, aos ínfimos, né? Porque senão realmente a gente é deixado para trás. Então acho que é isso aí. Alguém quer fazer alguma reflexão? Vamos abrir para o auditório. Alguma pergunta? Alguma consideração? Desde que seja um de cada vez, né, Alzira? Senão fica muito tumultuado. Olha lá, Alessandro. Alessandro. Eduardo, você mostrou ali que, acho que tanto na eleição americana quanto na eleição no Brasil, muitas vezes os candidatos eles recebiam votos do que o candidato não gosta do A, vou votar no B. Não porque o B era um líder. Tanto lá quanto aqui. Isso demonstra, como você colocou ali também, uma falta de líderes que a gente tem. Tanto no mundo, mas no Brasil também. O que você acha que justifica isso? Por que novos líderes não estão tendo espaço? Bom, eu acho que tem algumas razões de lá, outras de cá, né? Primeiro, a célebre frase, né, que o pior castigo que existe pela omissão dos homens bons é serem governados por homens maus, né? Não estou dizendo... Isso é uma frase famosíssima. Bom, o fato é o seguinte: as razões dos Estados Unidos e do Brasil são um pouco diferentes. Os Estados Unidos, do Brasil, talvez a mais complicada de todas seja a forma com que os partidos no Brasil eles se constituem, né? No Brasil, você como cidadão não pode ser candidato. Você não pode ser candidato, você tem que pertencer a uma máquina partidária. Pessoal, o que é partido? Partido não está dizendo, não é inteiro. Ele é partido. Ele é partido por quê? Por que o nome é partido? Porque ele representa uma parcela. Ok? Então, você não pode ser candidato por você mesmo. Você tem que pertencer necessariamente a um não inteiro, a um partido, ok?
e daquele partido você ser aprovado por aquela máquina, e a máquina te dá o que chama-se o quê? Legenda. Okay? Então a máquina te deu a legenda para você ser candidato a deputado estadual, deputado federal, a senador, a governador, a presidente, ou a vereador, a prefeito. Bom, essas máquinas partidárias, elas nem sempre funcionam, vamos dizer assim, do modo que a gente quer levar dentro do Sebrae, com aquele nosso M do amar. Nem sempre é meritório, ok? Então isso faz o quê? Com que seja o quê? Afunilado qualquer novas lideranças que não estejam ali indo ao encontro do que pensa a cúpula daquele respectivo não inteiro, daquele respectivo partido. Isso aí é absolutamente simples. Nos Estados Unidos, isso eu vi na eleição presidencial de 2016 acontecendo de um modo diferente e semelhante. Né? Você tinha 16 candidatos republicanos. O Trump, quando ele lançou a candidatura, quando ele lançou a candidatura, ele teve 511 dias de campanha, o Trump. Quando ele lançou a candidatura dele, até o dia da eleição, foram 511 dias de campanha. É inacreditável como a campanha nos Estados Unidos é longa. Né? E ninguém acreditava quando ele começou. Né? Eram 16 candidatos. Ele conseguiu derrotar todos. Já no Partido Democrata, certo? Eles têm uma coisa que o Partido Republicano não tem, que eles chamam superdelegados. Então, no Partido Democrata, é muito mais difícil isso de acontecer, porque o presidente da República, o líder do partido, domina a máquina com os votos dos superdelegados. Então, quando você vai para a primária, para as primárias, que é o que vai começar em fevereiro, no caso agora dessa próxima eleição, e começou em fevereiro, sempre Iowa é a primeira, né? Os votos do Partido Democrata ficam diluídos porque os superdelegados não são escolhidos pela base, é escolhido pelo presidente da República, e são os líderes dos partidos nos estados, os membros do Congresso, das casas legislativas estaduais e tudo mais. E essa turma, lá no caso de 2016, era toda apoiando a Hillary. Então o Bernie Sanders, que tinha a base, era o candidato mais legítimo, foi absolutamente sufocado, teve a sua candidatura sufocada por toda a cúpula partidária. Então, nesse aspecto semelhante ao que acontece lá, acontece no Brasil, só que a diferença lá é que você não precisa de um partido para ser candidato. Você pode ser candidato do que se chama-se independente. Né? E os Estados Unidos teve apenas um presidente independente. Por coincidência, o seu primeiro presidente, George Washington. Então, George Washington foi o único presidente independente. Independente lá significa o quê? Não confundam, né, com o partido independente. Né? Lá o candidato independente é aquele que não pertence a nenhum partido político. Ele foi o único presidente americano. Então você pode ser um candidato independente. Aí você, obviamente, vai ter um trabalho muito maior, obviamente, essa coisa toda. Mas lá você pelo menos tem essa opção. Para presidente é mais difícil, mas para ser um deputado federal, que no caso lá é distrital, os Estados Unidos inteiro é dividido em 435 distritos. Né? Lá não existe deputado federal que represente a população de um estado. Lá não existe isso. Cada deputado federal representa um distrito. E os Estados Unidos é dividido, como eu falei, em 435. Então, aí é muito mais fácil você ser um deputado federal independente ou ser um senador independente. Tá certo? Então, essa basicamente assim, é a diferença do modelo deles para o nosso. Okay? Mais alguma? Boa tarde. Seu nome, por favor? Meu nome é Denise, boa tarde, para quem não me conhece. Eu tenho uma pergunta. O YouGov, que é um estudo anual de Londres, né, do Instituto YouGov, ele, ano passado, em dezembro, ele verificou quais são as mulheres que as pessoas mais admiram no mundo. E, em primeiro lugar, ficou a Michelle Obama. E quanto a seu questionamento quanto ao governo do Barack Obama, qual líder, né, que você não conseguiu identificar um líder que tenha tido um fortalecimento durante o governo dele, eu queria saber a sua opinião em relação à esposa dele, se você considera ela como uma líder ou não. Não, a esposa dele podia ter feito essa pergunta no gabinete, mas tudo bem. Engraçado o seguinte, a Michelle Obama é uma pessoa realmente muito benquista.
e, de um modo geral, pelos americanos, né? Obviamente, sempre, principalmente pela base democrata. Quem é republicano não gosta de ninguém democrata, e vice-versa. Aí é para ficar claro isso. Mas, na base democrata, ela é uma pessoa muito benquista. Eu acredito plenamente que ela teria tido muito mais chance se fosse ela a candidata do que a Hillary. Dúvida zero eu tenho com relação a isso, né? Mas o fato é que ela não é considerada uma liderança porque ela nunca teve voo próprio para nada, ela nunca foi candidata a nada, mas ela é uma liderança, obviamente, no segmento ali, ela é uma liderança, mas não é uma liderança formal. Eu estava me referindo aqui a uma liderança formal. Você não tem nenhum detentor de cargo público nos Estados Unidos, quer seja em nível estadual, quer seja em nível federal, Câmara, Senado, que tenha sido estimulado, assim, que não existia antes de Barack Obama e passou a existir. Não existe. Não existe. Não existe. Eu quero conhecer, mas a Michelle é assim muito benquista. Engraçado que o Obama, né, foi o primeiro presidente dos Estados Unidos desde sei lá quando, que, ao sair da presidência, continuou morando em Washington. O único, né, o único. Né, e eu acredito que ele quer sim fazer a esposa dele, eu digo isso no livro, eu acredito que ele quer sim fazer a Michelle Obama candidata a presidente da República. Né? E apenas a título de curiosidade, engraçado, a Embaixada dos Estados Unidos, alguém conhece a Embaixada dos Estados Unidos em Washington? Quem conhece? Quem sabe onde é? Sabe lá? Pronto. Então, fica numa avenida chamada Mass Avenue, Massachusetts Avenue, que é considerada assim a via das embaixadas em Washington. 95% das embaixadas estão lá. E ela fica aqui numa avenida, está bem aqui tem uma ruazinha que chama-se Whitehaven, certo? A embaixada da Itália aqui. Aqui a 50 metros da embaixada do Brasil está a casa da Hillary e do Bill Clinton. E quando você vem para o lado de cá, você passa aqui a ponte, 150 metros da embaixada do Brasil está a casa do Obama e da Michelle. E mais 30 metros para cá está a casa da Ivanka Trump e do Jared Kushner. Então, assim, a embaixada do Brasil em Washington... tem outro detalhe. Está a 200 metros da residência do vice-presidente americano. Então, eu diria que a embaixada do Brasil é assim um local extremamente... não só prestigiado, né? Primeiro, altamente seguro, óbvio, né? O Washington, como todo, é seguro, mas está literalmente ali, né, no meio, num raio de 200 metros, você tem a residência do vice-presidente americano, que é o Observatório Naval, e você tem a casa da Hillary e do Bill, e a casa da Michelle e do Obama, e a casa da Ivanka e do Jared Kushner, né? Tudo ali no raio de 200 metros. Né? Excelente. Bom, Gil. Opa! A Renata quer. O pessoal está só... Vocês estão vendo, elas se juntaram antes. A Renata, tá certo? A Gil e a Denise, eles fizeram ali algumas perguntas, tá certo? Diga, Gil. Opa, Gil. Gil, tinha uma pessoa aqui na sua frente, eu só vou deixar ela fazer, depois eu passo. Tá? Rodrigo. Aqui. Opa, Rodrigo, vamos lá. Queria saber a sua opinião em relação ao mundo corporativo, né? Em relação à formação de novos líderes. Porque eu vejo que o problema acontece também aí, né? E a gente não tem um substituto ou uma nova liderança, por exemplo, do Steve Jobs, nem do Bill Gates, esses grandes nomes de grandes empresas que fizeram grande diferença na vida das pessoas, também não houve um sucessor, né? Acho que a Apple, inclusive, hoje sofre uma crise de criatividade, né? Em relação aos seus produtos. Então, queria saber a sua opinião sobre isso. Se existe o que poderia ser feito com quem está na liderança hoje para poder formar os novos, já que é um fator meio que comum, né, que a gente observa tanto na esfera do governo como em empresas privadas também. É fato. Assim, também não dá para a gente achar, né, que a gente vai ter um Steve Jobs a cada, vamos dizer assim, 10 anos, né? Porque realmente são figuras mais do que emblemáticas, né? Um cara que transformou a vida de todos nós, né? E ele tem uma frase, dentre várias, né, muito interessante dele, que é assim: eu vou dizer para as pessoas o que é que elas querem. Então ele tinha consciência disso. Vai fazer um celular de vidro? Tá doido? Não, eu vou dizer para as pessoas o que é que elas querem. E aí ele fez tudo isso, né, que ele fez muito mais. Você sabe que a Apple, ela é 85%, 90% um produto. É o que se chama One Product Company. O que interessa para a Apple é o iPhone. Todo o restante, tá certo?
somado dá 10%. O que interessa para a Apple chama-se iPhone. E é uma empresa que tem mais dinheiro em caixa do que o Brasil, né, em espécie. Né? Então, a primeira empresa a romper $1 trilhão de valor de mercado. Então, ninguém vai ter um Steve Jobs a cada, vamos dizer assim, né, década, ou 5 anos, ou algo desse tipo. Né? Agora, Tim Cook, que é o sucessor dele, escolhido por ele, é um puta de um cara. Né? E no mundo corporativo mundial, a gente tem o cara do Alibaba, tá certo? Qual é o nome dele? Jack Ma. Né? Cara fenomenal, né? Você tem um cara como o Jeff Bezos, né? O Jeff Bezos, eu tive a alegria de participar de uma palestra com ele. Tive com ele como a gente está aqui, eu de Arlen, né? No evento lá em Los Angeles, tá? E é um cara que chega e diz assim, ó, vocês conhecem o Elon Musk, obviamente, e a gente tá no mundo corporativo, a gente está falando de uma coisa. Quem conhece o Elon Musk, né? Qual é a empresa dele? Dentre SpaceX e tudo mais. Você já ouviu falar de uma empresa que compete com a SpaceX chamada Blue Origin? Quem conhece a Blue Origin? Ok. A Blue Origin é uma empresa do Jeff Bezos. Né? E o Jeff Bezos, a paixão dele é a Blue Origin. Ele ganha dinheiro na Amazon para poder investir na Blue Origin. Ok? E o que é que ele tem dito? Ó, eu só consegui fazer a Amazon porque as pessoas que nos antecederam criaram uma infraestrutura no mundo que possibilitou que a Amazon surgisse. No meu lifetime, no meu tempo de vida, eu jamais teria conseguido construir essa infraestrutura para que surgisse uma Amazon. Então, com a Blue Origin, o que é que ele quer? Ele quer construir uma infraestrutura no espaço, uma infraestrutura espacial, ok? Para que as próximas gerações possam surfar nesse caminho. Então, um cara como esse, né, não é também um qualquer. Algumas pessoas podem dizer, esse cara está louco. Tudo bem. Ele está fazendo uma coisa que eu digo lá no Sebrae e tento brincar, que é utilizar todo o potencial do pensamento de longo prazo. Eu digo isso frequentemente. Você não vai conseguir resolver a fome do mundo em 5 anos. Se a gente tiver como meta resolver a fome do ano em 5 anos, todos nós vamos ficar decepcionados, vamos nos sentir incompetentes, vamos ficar frustrados. Porque não dá. Agora, se a gente... Não, nós vamos resolver a fome do mundo, que é uma coisa que interessa a todos e que não pode ser nada mais humanitário do que isso, a gente poder ter todos os nossos irmãos comendo dignamente, vamos fazer isso em 40 anos? Bora. Não está aqui um plano para daqui a 40 anos não existir nenhum ser humano com fome nessa terra. Maravilhoso. Então, o que o Jeff Bezos faz, ele não está necessariamente planejando para 10, ou para 30, ou para 40 anos, ou para 100 anos. Mas ele está planejando para o futuro. Ele está utilizando toda a capacidade econômica que Deus lhe deu, e que ele, obviamente, também é fruto da sua competência, do cara mais rico do mundo, para tentar deixar um legado para a humanidade. Né? O Bill Gates, né, ele é um cara que já doou mais de 40 bilhões de dólares, e ele o fez também para quê? Para apagar a imagem do Bill Gates que se tinha de 30 anos atrás. Vocês sabem por que a Apple se transformou tão popular também do ponto de vista de computador? Né? Eu uso Apple, não lembro até desde quando. Eu nem me lembro, aliás, eu usando, acho que fazer talvez uns 12 anos que eu só uso o computador da Apple. Né? Por que passou a ser possibilitado? Porque o Bill Gates resolveu ser generoso com o Steve Jobs para o produto que ele tinha roubado do Steve Jobs, que foi o Office. Né? Então, ele pegou, deu o Office, deixou ele utilizar o Office, o Windows. Deixou a Apple utilizar, porque a Apple estava travada porque não tinha um Office para poder utilizar. Na hora que ele cedeu isso para ele. Vai toda a política dele de tentar reconstruir a sua própria imagem. Né? Porque, efetivamente, lá para trás, ele e o Paul Allen, que é o sócio dele, né? Ele está falando do mundo corporativo, né? Efetivamente não foi a conduta mais ética dele, Bill Gates, né? De ter pego a coisa e ter deixado a turma lá na mão. Então, é isso aí. Eu acho que a gente tem figuras notáveis, né?
Eu brinco com meus filhos, eles dizem que o cara mais rico da história da humanidade, aí eles vão buscar lá para trás, o cara que ele era dono do mundo. Eu falei, meu filho, mas aí são tantos séculos para trás. Mas, assim, recentemente, vocês sabem quem foi a pessoa, o líder do mundo corporativo mais rico, né, nessa história, vamos dizer assim, recente da humanidade, né? Foi John D. Rockefeller, né? O Rockefeller, se ele fosse vivo hoje, né, ele teria uma fortuna em torno de 450 bilhões de dólares. É um mega cara, né? Se você pegar o que aconteceu no início do século passado, né, com ele, com Andrew Carnegie, né, com o Comodoro das ferrovias norte-americanas, né? Então a gente tem cada momento, né? Você tem o mundo corporativo que está ali de uma determinada realidade e figuras maravilhosas. Mas eu tenho certeza que vão surgir, viu? Vão surgir muitas outras. Você aqui no Brasil mesmo a gente tem já líderes novos, né? Mesmo pessoas aqui, líderes novos com unicórnios, né, no Brasil. Agora, obviamente, a gente está, infelizmente, ainda muito aquém da realidade mundial, né? O nosso país ainda tem uma participação, obviamente, pequena no PIB do mundo, né? Você tem os Estados Unidos com 25%, você tem a China com 14%, você tem ali 39% do PIB mundial, né? Aí, quando você agrega as outras 3, você chega à metade. Então, você tem 5 países com metade do que toda a riqueza que o mundo produz. E você tem a Índia, que hoje não está entre as 10 maiores economias do mundo, e até 2030, de acordo com o estudo do Departamento de Comércio americano, vai ser a 3ª maior economia do mundo. Em 2005, o Japão era maior do que a China. A China hoje é uma economia de 13, 14, os Estados Unidos é uma economia de 5. Em 1978, o Brasil, né, tinha praticamente o mesmo PIB da China para uma população de 100 milhões e a China 1 bilhão. 78. Brasil, 100 milhões, a China 1 bilhão, mesmo PIB. Nós estamos em 19, eles têm 1,4, nós temos 216, 15, por aí. Não precisa nem dizer. Nós produzimos 2 trilhões, eles produzem 13, 14. Quer dizer, tudo isso, a liderança é muito importante. O seguidor é muito importante. Então, essa reflexão que a gente está fazendo aqui, a gente vai nesse aspecto para ver qual é o legado que a gente deixa, né, para os nossos filhos. E muitas coisas a gente não vai conseguir fazer durante o nosso tempo de vida, mas se a gente deixar essa infraestrutura, e aí, além da infraestrutura mesmo física, né, a infraestrutura mental, né, eu acho que seria um legado bem interessante que a gente poderia deixar. Acho que a Gil quer falar. Bom, é muito bom a gente poder estar aqui refletindo sobre a liderança, porque a liderança tem a ver com todos nós. Todos somos líderes, né? Líderes, primeiramente, da nossa vida, da nossa família, da comunidade onde a gente vive. Então, todos temos a capacidade de liderar. Primeiro me chamou a atenção a escassez dos seguidores, né? E quando você fala da síndrome da informação faltante, eu acho que tem muito a ver com isso, porque somos superficiais, são muitas informações e não nos dedicamos a conhecer as pessoas como realmente elas são e a história. Eu acho que essa escassez dos seguidores passa muito por isso, né? Pela volatilidade do mundo também. O que me chamou a atenção foi a visita do Papa também, porque a religião é uma coisa que é muito importante para o ser humano, né? E aí eu fico pensando, então, independente dessa religião, as pessoas foram e seguem esse líder regenerador. E aí, quando você fala que a ansiedade sobrepõe a serenidade, né? O Papa é uma pessoa muito serena, então, realmente, ele tem essa chama por isso, né, os seguidores. E a outra questão é a inclusão, né? Então, o Papa é uma liderança serena e que inclui. E aí eu acho que, com isso, ele ultrapassa essa questão dos dogmas da religião. E é isso que as pessoas esperam, né? Não uma marca, não uma religião, de repente não um partido, mas sim uma pessoa que te inspire, que leve aquilo que você acredita, que são seus valores e tudo que você colocou para a gente. Muito bem, Gil. Eu acho que acredito que é por aí mesmo. Você vê o termo que você usou agora no final, os valores. Ó. Lembra o que a gente falou, né? Aquela conexão, né, com os nossos valores morais. Eu repito, muitas vezes nós não conhecemos os valores que a gente tanto acredita, porque muitas vezes ele está no nosso inconsciente, né? Da mesma maneira, os nossos preconceitos. Existem preconceitos que nós conhecemos
e existem preconceitos que nós não conhecemos. Mas mesmo sem conhecer, quando a gente recebe a mensagem, há a conexão. E essa conexão, ela acontece também, às vezes consciente e às vezes não tão conscientemente. Mas ela nos comove, certo? De uma maneira ou de outra. Por isso que é absolutamente fundamental. Lembra o Sun Tzu, que ele falava, né? Se você conhece o seu inimigo e a você mesmo, vai parará. Todos nós conhecemos. Mas eu coloco, eu digo isso no livro, na reflexão, falando sobre esse aspecto, eu coloco um peso muito maior no autoconhecimento do que o conhecimento do outro. Porque se eu não me conhecer, eu não vou nem conseguir conhecer melhor, né, o meu adversário, né, no caso de Sun Tzu, né? E aí tem a ver com uma série de outras coisas, né, que a gente poderia passear, né? A gente viver no mundo da verdade, né? Às vezes a gente opta por viver no mundo do segredo, né? Ou da falsidade, ou a outra opção, basicamente, é o mundo da verdade. O mundo do não ser, né, e parecer ser é o mundo da falsidade. O mundo do ser e não parecer ser é o mundo do segredo. E o mundo do ser e parecer ser é o mundo da realidade, né? E a gente tem o tempo todo que analisar para a gente ver o que é que a gente está fazendo. Você lembra que eu brinco, você já viu falando várias vezes, todo mundo aqui que a gente tem a interface, no Sebrae, por onde eu passo eu tenho que dizer isso, muitas pessoas vão desgostar bastante de mim e muitas pessoas, é possível, alguém que vai gostar de mim. Mas não vai ficar sem saber o que eu penso, né? Ou seja, eu tento colocar as coisas que eu penso de modo simples, sincero e interessado, às vezes com um pouco mais de contundência, às vezes com um pouco menos de contundência, mas eu nunca opto por não me posicionar. Eu sempre prefiro colocar o que eu penso para as pessoas saberem qual é a minha percepção naquele assunto, para a gente ir junto construindo. Porque se eu optar pelo segredo ou pela falsidade, você nunca vai saber o que eu penso. E se você não sabe o que eu penso, como é que a gente pode caminhar juntos, tá certo? Para a gente poder, dentro da nossa contribuiçãozinha desse tamanhozinho para o melhor Sebrae, como é que a gente vai poder ser efetivo? Não é verdade? Então, eu acho assim, esse compromisso de deixar o mundo do segredo, né, e o mundo da falsidade, que eu já conceituei eles, é um princípio básico para a gente poder ter relações mais aperfeiçoadas, sabe? Diga, Alzira. Eduardo, sou Edla, da Universidade Corporativa. Parabéns, bacana a palestra. Numa reunião conosco, você comentou um pouco que gosta muito de fazer, não é conduzir, mas trabalhar um pouquinho o caos para chegar, né, a um consenso, trabalhar convergência, divergência, né, e é um pouquinho da palestra. Como que tu, Eduardo, consegue trabalhar essa serenidade, para falar um pouquinho disso, né, para a gente, essa serenidade e sobrepõe a ansiedade, né? A gente, no Sebrae, a gente corre, é mundo, né, isso, a gente corre todo o tempo, né? Mas o Eduardo, como que consegue exercitar isso? Não, acho que tem fórmula não, Edla. Primeiro, muito obrigado pela palavra. Eu não lembro de ter usado a palavra caos lá não, mas eu entendi o que você quis dizer, certo? Eu gravei. Você gravou? Então pronto, se você gravou, você tá correta. Mas eu acho que sim, porque eu muitas vezes falo do caos sim, inclusive na nossa reunião da DAF eu falei várias vezes, o processo é assim mesmo, é caótico mesmo, mas é um caótico com ordem, certo? Porque caótico para mim é assim, é todo mundo participando. Aí muitas vezes as pessoas me perguntam assim, mas a gente vai chegar exatamente aonde? Eu falei, não sei não, mas a gente vai encontrar. A gente vai caminhando, porque eu acredito muito nisso. Eu brinco no livro dizendo o seguinte, eu sou o oposto do ver para crer, eu sou o oposto de São Tomé, né? Então, ao invés de ver para crer, eu prefiro crer para depois ver, né? Então, eu acho que se a gente acredita que nós vamos aqui construir algo bem interessante, a gente vai construir mais cedo ou mais tarde, né? E nesse âmbito nosso das DAF, a gente teve uma bênção muito grande, né? Hoje a gente está lá com 23 deliberações que a gente foi construindo assim mesmo, né? Tem um poeta espanhol chamado Antônio Machado, né, que diz, caminhantes, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar, e ao caminhar nós olhamos para trás e vemos um percurso que jamais voltaremos a percorrer. Então isso é a vida é assim, a gente tem que olhar para frente, a gente tem que pegar
todas as nossas paixões, colocar nisso, pegar todas as nossas experiências, colocar nisso, né? E assim, para mim não existe fórmula, mas eu diria para você que às vezes um nível de cobrança interna nossa, eu acho que às vezes é razoável, né? Eu brinco com meus filhos assim, eu tenho um binômio para os meus filhos, né? Que eu não faço a menor ideia do que eles serão quando crescer. Um tem 14, um tem 15, o de 15 está perto de 16, mais do que o 14 do de 15. A gente fazer 15, né? Eles têm 1 ano e 3 meses. Mas meu binômio para eles é muito simples, é muito amor e muita disciplina, né? Então, eu sou assim com os meus filhos. Amo demais, beijo demais, mas sou extremamente disciplinado e cobro deles, porque a vida vai cobrar e tem que dar resultado. Tem que se acostumar desde cedo, né, a criar casca grossa, né? Então, eles já saem de casa. Se tem bullying lá fora, o bullying já vai começar em casa, que é para criar casca grossa, certo? E se acostumar e tirar as coisas de leite na vida. Então, eu sou assim, muito amor, muita disciplina, né? E aí tocando, né? Tocando. Não sei te dizer a fórmula, não, mas eu acho que a gente se cobrar um bocado, às vezes eu acho que talvez seja interessante. A gente se autocobrar, não é por ninguém, não, é por a gente mesmo, né? Por a gente mesmo, né? E aí, se puder externalizar e fazer algo para além do nosso umbigo, sempre melhor, né? Fazer algo para além do nosso umbigo. Quem é que tem a Renata, o Flaviano? Renata, deixa o Flaviano falar. Flaviano, você vai representar a dupla ou você vai ser só você? Ele é a primeira voz. Ele é a primeira voz? Então, para quem não conhece o pessoal dos estados, a dupla sertaneja, Fábio e Flaviano. Flaviano vai falar. Olá, pessoal. Diretor, obrigado aí pelas palavras, né? Tá de bom, pé aí, tá bom. O pessoal dos estados para te ver. E aí, pessoal, tudo bem? Diretor, bons líderes e liderados, né, tem um fator muito importante que é o autoconhecimento, né? Eu gostaria que você fizesse uma reflexão sobre isso, principalmente no mundo de hoje, onde a gente tem muita informação e menos reflexão, né, sobre as informações. Como que é esse papel nesse sentido? Flaviano, eu mencionei aqui, né, que eu acho que a resposta de tudo está dentro da gente. Tudo começa e termina lá. Eu já brinquei aqui para vocês na DAF várias vezes, né, dizendo que as áreas, a gestão de pessoas, né, e a universidade, né, são duas áreas que eu tenho um olhar ainda mais focado, porque são coisas que eu gosto de olhar um pouco mais. Eu tive a oportunidade, e não tem nada a ver com o Melis e com o Bruno, não, viu, que são dois mineiros, mas eu tive a oportunidade de ficar três anos indo para Minas, e praticamente todo mês, né? Estou brincando dizendo que não tem nada a ver com o Melis e com o Bruno, porque obviamente que os dois são mineiros, né? Mas Alzira também. Você é de onde, Alzira? De Patrocínio, né? Muito bem, Alzira. Então, assim, Minas e Belo Horizonte tem assim, algumas áreas, tem alguns estudos nessa área do autoconhecimento muito interessantes. E, para mim, eu posso falar da minha experiência. Tinha um grupo em Minas Gerais chamado SIDAPA, SDAPA, Serviço de Informação e Desenvolvimento em Antropologia e Psicologia Aplicada. Eu passei 3 anos estudando lá. E era um grupo, obviamente, de profissionais multidisciplinares, né, liderado por um antropólogo, médico e antropólogo, e aí tinha psicólogos, sociólogos, né, terapeutas ocupacionais, uma série de outros profissionais. E ali foi um momento importante da minha vida que eu pude me debruçar sobre isso. E a gente tem, acima de tudo, né, que estar aberto, na minha opinião, para o autoconhecimento. Vocês sabem que eu venho de uma cidade praiana, né? E o jangadeiro, né? Vocês sabem, quando você tem algum companheiro seu que cai no mar, vocês sabem qual é a primeira coisa que ele faz para salvar o companheiro, não sabe? Quem é que sabe? Tem que dar um murro com muita força para ele desacordar. Se ele não fizer isso, morrem os dois afogados. Né? E, mais uma vez, o mar, ele nos ensina uma outra coisa maravilhosa. Né? Qual é a razão do mar ser tão grande? Qual é? Por que o mar é tão grande? Por uma razão muito simples.
porque ele se coloca abaixo de todos os rios da face da terra para receber suas águas. Não é verdade? Então, se nós tivermos um pouco de humildade, né, de nos colocarmos para receber, né, todo tipo de feedback e olhar um pouco para a gente e de vez em quando tá entendendo que a gente vai levar um murro, tá certo? Mas é um murro que vai nos ajudar a nos salvarmos, a gente entender isso como sendo positivo, acho que fica tudo resolvido, fica tudo simples, né? É encarar tudo, né, com o impacto que tem na gente, porque não interessa o que acontece com a gente, o que é que interessa? Interessa a maneira com que a gente reage diante do fato. Pode ser qualquer fato, não é verdade? Agora, qual é a maneira que eu reajo diante do fato? Então, se eu reajo de uma maneira e ela é positiva para o mesmo fato, um outro reage muito melhor, eu não fui... Né? Então, o que interessa, a gente deve sempre focar na maneira que nós reagimos diante de um determinado fato, do que do fato em si. Mesma coisa de focar no problema, focar na solução. Né? Então, assim, eu acho que, em rápidas palavras, eu acho que é isso aí, viu, Flaviano? Obrigado. Eu pergunto ali, Alzira. Renata, vai ficando aí, Renata. Vai aguardando aí. Eu não vou deixar a Renata fazer pergunta, não, que ela é muito capciosa. Boa tarde. Elvis, trabalho na UTIC. Vim condensando várias coisas que foram colocadas aqui pelo senhor. E uma delas foi, assim, de expressar opinião. Lógico. Então, essa fala me trouxe algumas coisas bem interessantes. Até mesmo porque lá, muito tempo atrás, foi dito que uma luz não é colocada debaixo de um candeeiro. Não, o candeeiro não é botado debaixo da cama. O candeeiro fica no lugar mais alto da sala, da casa, para iluminar. Então, assim, ouvindo toda essa palestra, toda a tua experiência, e um pouco agregado a essa pergunta do Flaviano, a gente entende assim, liderança. Tem vários tipos. Situacional, liderança inspiradora, autocrática, a liderança do coaching. E eu fico percebendo que muitas pessoas não conseguem entender que tipo de liderança está sendo exercida. Então, a pergunta que eu faço para ti é: qual é o tipo de liderança que você vai deixar de legado, ou que você está trazendo para nós no Sebrae? E qual é o tipo de acessibilidade e até onde a gente pode ir com uma discordância, com uma opinião própria, com um posicionamento? Porque eu vejo muito melindre, coisa que você acabou de dizer que não era para ter, melindre, e vejo muito essa coisa de que as pessoas não entendem o que significa criar casca. Então, o que você pode falar um pouco sobre isso? Primeiro, onde você vê melindre, vamos tentar corrigir, né? E tentar levar essa mensagem, né? Porque o melindre, ele é basicamente quando a gente toma algum comentário sendo feito de um modo ou pessoal, que a pessoa, por alguma maneira, absorveu, né? Ou porque a pessoa acha que alguém com algum tipo de maledicência, né? O que nenhum dos dois é razoável, mas não há razão. O melindre no mundo corporativo é ser eu digo, não deve existir em hipótese alguma, né? Porque a gente parte do pressuposto que esteja todo mundo no objetivo maior, né? E no caso do mundo corporativo, obviamente, para além da instituição é sempre o ideal, mas a instituição tem ali a sua razão de existir, no nosso caso, o nosso público-alvo. Então, assim, o melindre, onde você vê, eu acho que você deve levar essa mensagem adiante, ok? Sempre colocar, não é local para melindre. Isso não significa que uma pessoa vai querer ou achar que uma pessoa, outra, está falando com outro intuito. Não adianta fazer essa série de entrar nessa noia, né? Então, assim, de modo muito simples, para mim, seria dizer o seguinte: você sempre levar essa mensagem adiante, né? E você, de modo simples, sincero e interessado, colocar a sua opinião. Todo mundo sabe o que é argumentos ad hominem, ok? Que é esse argumento que ele é, de modo algum, produtivo, focado na pessoa, né? Nós vamos focar nas ideias, né? Não é porque a Renata discorda de mim que eu vou atacar a Renata, mas eu vou fazer um contraponto à ideia dela. Então, vamos tentar caminhar menos para a pessoa e mais para a ideia, para a iniciativa, para o programa, porque aí, naturalmente, o melindre já tem a tendência de se dissipar.
E se o milindre permanecer, é porque a pessoa está precisando de um auxílio e a nossa UGP está aqui para isso, né? Para poder dar um auxílio a todos os nossos colaboradores que precisam e, eventualmente, na vida a gente precisa mesmo. Não tem problema nenhum, não. Com relação à acessibilidade, a gente tem que fazer com que ela seja sempre a mais ampla possível e a liberdade, né, para poder a gente levar as opiniões. Eu não tenho interesse de ninguém que apenas bata o martelo para o que o presidente Melles, o Bruno ou eu estejamos fazendo. Não é isso que o presidente Melles quer, não é isso que o Bruno quer, não é isso que eu quero. A gente quer escutar opiniões diversas, construtivas, porque, eventualmente, eu vou errar, posso estar errando e posso já ter errado. E não tem problema, eu corrijo, certo? E aí, quando a gente estava lá no Paraná, lembra os valores do Paraná? Eu falei, deixa eu só dizer que você aqui o Sebrae do Paraná é um Sebrae top. Espero que tenha alguns amigos nossos nos assistindo e nós fomos extremamente bem recebidos lá, tá certo? Pelo Vitor, pelo Gavi, pelo Júlio. E lá nos valores tinha coerência. Aí eu falei assim, todos os valores que vocês têm aqui, achei top. Me permita só entender o conceito da coerência para eu ver se tem a ver com o que eu... Porque eu, pessoalmente, o conceito meu, por isso que é importante a gente conceituar para a gente entender o que é que o outro está querendo dizer. O meu conceito de coerência, eu não sou coerente. Eu prefiro ser consistente. Porque, para mim, coerência é assim. Eu penso assim, pensava assim, a realidade mudou, mas eu não arredo. Vou morrer na minha coerência. Eu estou fora. Eu estou 100% fora disso. Eu quero ser consistente na minha vida. Eu pensava assim, trabalhei nesse rumo, a realidade se transformou, me mostrou outra realidade, outro mundo, e eu estou me adaptando. E eu estou pensando diferente. Então, da minha parte, eu nunca vou morrer na coerência. Na hora que a gente estiver no caminho e for entendido que o melhor caminho é um outro, na mesma hora eu já estou aqui ajustando para o outro, sem qualquer problema. Por uma razão muito simples. Para mim não existe luta pelo trono vazio das pretensões individuais ou de uma primazia infantil. A gente está aqui no intuito de quê, Mauro? De poder trabalhar para uma instituição mais forte, fazer parcerias importantes, como com o Conselho Federal de Administração, e por aí vai. Fortalecer a instituição. Eu sou, nesse momento, um instrumento. Vou ficar essa chuva à frente da DAF, daqui a pouco vou cair fora. Aliás, os meus ciclos de vida têm sido assim, normalmente de 4 anos. Se alguém tivesse lido meu livro aqui, saberia. Lá eu digo, eu gosto, a vida, isso me faz sempre estar me desafiando. Então, eu não sou uma pessoa... Cada um temos nosso perfil. Eu não vou ficar a vida inteira no local, porque eu não gosto. Tá certo? Não me estimula. Né? Então, para mim, esse vai ser um ciclo que, se a gente conseguir, Deus nos permitir, chegar ao final, o presidente Melles, o Bruno, eu, toda a equipe, o Alessandro, a Renato Guti, todo mundo, para mim vai ser uma coisa extremamente satisfatória e eu espero que a gente consiga colocar um pouco mais nesse trajeto de muito êxito do Sebrae. Então, essa é a resposta de modo muito claro. Agora, tem uma coisa muito clara também que a gente tem que deixar, e eu também já falei isso e repito. Uma coisa que eu nunca vou tergiversar para tomar uma decisão. Do mesmo jeito que eu sou extremamente franco, procuro ser franco, aberto, dizer o que eu penso, para que a gente esteja todo mundo nivelado, e também faço para escutar todo mundo, não é à toa que a gente abre o workplace para todo canto, não é à toa que a gente já fez 3 reuniões com todos os diretores de administração e finanças do Brasil um dia inteiro, não é à toa que a gente está hoje com todos os estados deliberados pelas Direx numa série de ações, ouvindo todos os estados. É o Sebrae em rede que o presidente Melles fala, é o Sebrae em rede que o Bruno está fazendo, é o Sebrae em rede que a gente está fazendo, escutando todo mundo. Isso posto, eu jamais vou abrir mão de tomar as decisões que eu tenho a responsabilidade de tomar. Jamais. Zero possibilidade. Jamais. Já tive a oportunidade de ter, inclusive, um diálogo com um amigo nosso que foi levar algumas determinações goela abaixo lá para mim, e eu deixo muito claro, a nossa relação aqui vai ser top. Nem vocês sentam na cadeira da Direx, nem a gente senta na cadeira da Direx. Nem a gente senta na cadeira de vocês. Cada um tem o seu espaço. Enquanto eu estiver sendo pago pelo Sebrae, eu tenho a obrigação de honrar
o dinheiro que eu estou recebendo e tentar levar para a instituição o pouco que eu sei, tá certo? Para colaborar com a instituição. Então, isso aí eu não abro mão de tomar as decisões. Agora, para tomar a decisão, eu vou escutar o máximo de pessoas possível. E se aquela decisão que surgiu da coletividade for de desencontro à que eu tinha inicialmente, muita alegria de acolher a nova e a gente seguir adiante. Ok? Obrigado. Será que a gente ainda deixa a Renata? Acho que a Renata deve excluir ela. Boa tarde a todos. Refletindo sobre os 11 atributos do líder regenerador, se você tivesse que escolher 2 atributos, quais seriam? 2, eu escolheria sempre a gente se colocar no lugar dos outros. E para mim não tem nenhum outro que seja talvez perto, porque eu acho que essa é a parte mais humana e eu acho que ela possibilita todo o restante, todas as outras reflexões, sabe? E eu falei isso na nossa primeira reunião no Sebrae, não sei se você lembra, que eu falei, eu estou aqui, eu estava escutando cada pessoa, falou o Melis, falou o Bruno, depois falou eu estava escutando cada pessoa e eu estava tentando me conectar com cada uma das pessoas que estavam lá, imaginando de onde surgiu esse doido, que nunca tinha visto aqui, ninguém tinha visto ele aqui no Sebrae, passa 3 anos e meio fora do Brasil, e aí surgiu agora aqui. É uma surpresa para as pessoas, né? Então, eu estava tentando ter essa percepção e tentando ver como era que as pessoas olhavam um pouco para mim, né? Para tentar entender aquele momento que estava não só na minha cabeça, mas na cabeça de todo mundo. Eu acho que essa talvez seja a parte mais humana desses atributos, que eu acho que a gente tem que tentar levar adiante, né? Por isso que eu fiz a brincadeirinha com o cachorro, né? Fiz a brincadeirinha com o gato, porque quando a gente usa a ludicidade, e a gente usa muito a ludicidade, não é, Alessandro? Eu adoro o lúdico. O lúdico quebra, né? Uma série de dificuldades. Não é à toa que eu brinco com amar, mas quando eu passei a falar e estimular a cultura do amar dentro do Sebrae, que vocês sabem que o amar é o A de alegria, o M de meritocracia, o A de austeridade e o R de resultados, não é à toa que o primeiro A é o da alegria, né? Porque a gente tem que fazer as coisas, no meu modo de entender, assim, com muita seriedade, né? Com muito comprometimento, né? Eu não aceito desleixo em hipótese alguma. Então, eu tento levar para a minha vida e para o mundo corporativo o mesmo tratamento que eu dedico às pessoas que eu mais amo na vida, né? Minha mãe, não dá para poder dizer que eu dedico esse tratamento a ela, porque é ela que me ensina tudo, né? Mas os meus 2 filhos, além da minha mãe, meu pai, infelizmente, já não está mais conosco, mas além da minha mãe, meus 2 filhos, que é o binômio que eu falei, amor e disciplina. Então, eu acho que esse binômio é também o binômio que eu tento colocar dentro desse nosso dia a dia, e eu destacaria essa daí, Renata. Eu acho que ela talvez é a base, né, para as restantes, né? Falei demais, né, Alzira? Não, imagina. O tema é muito instigante, né, Eduardo? Acho que a gente ficaria aqui muito mais tempo falando sobre isso. Poderíamos debater mais, desdobrar isso em outros contextos, mas a gente vai encerrar por hoje. Mas deixou um gostinho de quero mais. A gente quer voltar a fazer outras sessões com você. Obrigado. E, de fato, muito obrigada pelo aprendizado que você nos deixou aqui hoje. Pessoal, muito obrigado a todos. Só expressar mesmo de coração meu agradecimento a todo o pessoal que está nos assistindo e que nos assistiu, a todos vocês que aqui vieram, muito obrigado. E eu peço para a gente encerrar aí com uma salva de palmas a todos nós, ao Iandé, tá certo? O Iandé do Sebrae, todos que estamos aqui nos estados, o nosso grande Iandé. Obrigado.